Irmãos e irmãs, bom dia! Espreguiçando um pouquinho. Muito bem, é com alegria que hoje realizamos mais um momento de reflexão. Sexta-feira da 8ª de Páscoa. É o Menino da Praia que está começando agora! O evangelho de hoje se encontra no livro de São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, então, vai ao encontro dele. Na alegria em encontrar Jesus Cristo mais uma vez e de poder cear com Ele, mesmo que seja à beira da praia, como gostaria de fazer aqui se a praia fosse boa para tanto. Mesmo que seja para passar algum tempo, a alegria contagia. Imaginemos aqueles discípulos sabendo que Jesus havia ressuscitado, mas ainda não estavam propriamente de acordo com esta realidade, porque apareceu e aí? Alguns viram e aí? Nada mudou na vida deles, resolveram fazer o que sabiam fazer e foram pescar. Como se o cotidiano da vida pudesse permanecer da mesma forma quando encaramos o próprio Jesus, quando estamos com o ressuscitado, quando olhamos para o íntimo do nosso ser e percebemos que não existe mais nenhuma outra razão para viver a não ser aquela que ardentemente provoca o nosso coração em perceber o quanto Jesus te ama, o quanto Deus é amor. Observando então aqueles apóstolos que resolveram voltar à rotina, mesmo depois de um evento tão grandioso quanto a ressurreição, podemos dizer quanto nós ainda precisamos crescer, quanto eu ainda preciso olhar com mais afeto, com mais disposição, com mais força e coragem para nosso Senhor, deixando com que Ele trabalhe em meu coração e
dar sentido a todo o ministério sacerdotal na qual eu desempenho. Mas isso também acontece com cada um de nós. Precisamos olhar mais para o Jesus ressuscitado. Assim como este sol que hoje nos atormenta e se olhar demais para ele pode cegar-me, com Jesus não acontece a mesma coisa. Este grande sol não nos ofusca, mas pelo contrário, nos enche de energia, nos enche de luz, nos enche de calor. Simão Pedro vai ao encontro de Jesus, não esperando que a barca chegue à margem. Nós também não esperemos que as coisas estejam da melhor situação possível para voltar à igreja ou para dar mais sentido à nossa participação de fé. É assim que iremos cear com Jesus e que iremos partilhar os pães e os peixes, as alegrias e as misericórdias, as tristezas e os sofrimentos também, mas cada vez mais nos fortalecendo desta sensação irresistível de um Cristo profundamente que se doa. Iremos ao encontro deste amor tão grande, desta presença tão forte e tão marcante que é de Jesus em nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Que esta bênção, então, vos reanime e vos traga a paz tão querida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé. Plantar o chão